Você já parou para pensar o que aconteceria se você ganhasse mais dinheiro do que nunca, mas terminasse o ano mais endividado do que começou? Parece um paradoxo, não é? Mas isso é o que está acontecendo com o Corinthians. Nesse vídeo, vamos explicar a situação do balanço do Corinthians do ano de 2024, onde houve um recorde de arrecadação, porém a dívida aumentou e muito. Vamos fazer uma analogia também com um trabalhador comum, né, trazendo para a nossa realidade a dificuldade que é em pagar essa dívida. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. O Corinthians enviou para o Conselho Fiscal do clube, para análise e aprovação do Conselho Deliberativo, o balanço financeiro do primeiro ano de gestão do presidente Augusto Melo, o ano de 2024. E, para surpresa de ninguém, os números refletem a continuidade da destruição do clube. E o presidente, que sabia da condição do clube, prefere continuar jogando a responsabilidade para a gestão anterior do que assumir a responsabilidade sobre a sua gestão. A gestão anterior deixou o clube nessa situação caótica, mas a gestão atual não mostra nenhuma intenção de resolver o problema, ou seja, o Corinthians caminha a passos largos para a insolvência. Vamos aos números do balanço. Os principais pontos são: o déficit anunciado foi de 181 milhões e 700 mil reais. A dívida total do clube subiu para 2 bilhões e meio. A dívida aumentou cerca de 600 milhões em relação ao balanço de 2023, sendo 1,8 bilhão referente ao clube e 668 milhões ao financiamento da Neoquímica Arena. Os números são discutidos. Nunca é apresentado a real situação. Sempre há divergência e os números apresentados muitas vezes tendem a questões políticas. A empresa GF Brasil Auditoria e Consultoria, que foi a responsável pela auditoria dos números do Corinthians, ela alertou que o relatório aponta uma incerteza relevante quanto à capacidade da continuidade operacional do clube, destacando a gravidade da situação financeira. Ou seja, o Corinthians corre risco de insolvência. A atual diretoria ela justifica que parte desse déficit, o valor de 191 milhões, não contabilizados anteriormente, são referentes à gestão anterior, questões fiscais. Porém, devemos destacar o quê? Que em 2024 o clube teve arrecadação recorde, cerca de 1 bilhão e 115 milhões. Na visão de Pedro Silveira, diretor financeiro da atual gestão, os resultados foram positivos. Afinal, mesmo com o aumento do endividamento bruto, o Corinthians registrou recorde de arrecadação e teve o melhor resultado operacional da sua história. Abre aspas. Quero destacar o aumento da receita do Corinthians. Isso é apenas a receita do clube e não inclui o consolidado da Arena. Tivemos um recorde na história do Corinthians com 1,115 bilhões. E superamos o recorde anterior, que era de 2023 em 19%. Ou seja, é questão política. O endividamento ele aumentou muito, mas eles preferem destacar que a arrecadação foi recorde. Esses números são muito altos, bilhões, milhões, é muito fora da nossa realidade. Então vamos tentar fazer um exemplo aí para o corintiano entender. Suponha aí o João, trabalhador aí da classe operária aí e tal, e ele ganha, em média, 4 mil reais por mês. Ou seja, no ano ele ganha 48 mil reais. Vamos esquecer a questão de 13º, essas coisas todas. Vamos fazer uma conta mais simplificada, ok? Vamos supor que nesse último ano ele trabalhou muito, ele conseguiu aí umas horas extras, uma série de coisas, ele conseguiu mais ou menos 5 mil reais por mês. Ou seja, no ano ele arrecadou 60 mil reais, certo? Então, assim, ele arrecadava 48, ele arrecadou 60. Foi o melhor ano da vida dele, o que ele mais ganhou dinheiro. Beleza? Só que aí vem as despesas. Aluguel, supermercado, só que assim, como ele ganhou mais, ele gastou mais. Ele levou a família para passear mais, ele fez compras, ele trocou o carro, ele fez um monte de coisa. E aí, ele gastou 75 mil reais no ano. Ou seja, ele teve um prejuízo aí de 15 mil reais em relação ao que ele arrecadou. Ele gastou em torno de 6.250 por mês. Ou seja, mesmo sendo o ano que ele mais ganhou, foi o ano que ele mais gastou. Vamos supor que ele tinha uma dívida aí anterior no banco de 100 mil reais. Tá? Por quê? Porque ele trocou um carro, ou foi um financiamento da casa, não sei, alguma dívida aí que ele tinha de 100 mil reais. Bom, como ele ganhou muito dinheiro esse ano e ele gastou mais, a dívida dele ainda aumentou. Ou seja, mesmo tendo o recorde de receita na vida dele, ele teve o recorde de despesa. Né? Ou seja, ele gastou mais, a conta básica para qualquer um é gastar menos do que ganha, né? A receita ser maior que a despesa, né? Mesmo ele tendo uma receita maior, a despesa foi maior ainda, ou seja, a dívida dele aumentou mais ainda, passou para 115 mil. No próximo ano, será que o João vai conseguir fazer essa quantidade de hora extra? Ele vai ter o mesmo ganho que ele teve no ano anterior? E mesmo assim, gastando mais, ou seja, ele precisa...
É a regra básica, cortar despesas. Regra básica, cortar despesa. Ou seja, se a média dele é de R$ 4.000 por mês, a despesa dele tem que ser menos de 4.000. E como ele está endividado, a despesa tem que ser menos ainda para ele ir diminuindo essa dívida. Trazendo para a realidade do Corinthians é isso. É um clube que arrecadou 1 bilhão, mas ele deve 2,5. Bom, se ele arrecadou 1 bilhão, a despesa dele tem que ser bem menor do que esse 1 bilhão. Tem que ser bem menor, mesmo que seja, né, com um time mais modesto, tudo tem que ser menor para quê? Para ele quitar as dívidas e sanar. Por quê? Com essa questão, a tendência é que ele vai chegar a um ponto de insolvência. O que isso quer dizer? Vai chegar a um ponto que ele não vai conseguir pagar salários. E quando ele não pagar esses salários, aí vai vir a bola de neve. Né? Vamos lembrar aí o caso aí do Cruzeiro em 2019. Né? Tinha uma série de irregularidades, não vamos entrar no mérito, mas chegou ao ponto o quê? Que começou a não pagar salários. E quando não começou a pagar salários, aí desanda tudo. Até que o time caiu para a segunda divisão e a única salvação foi a SAF. A única salvação do Corinthians é a SAF? Não, eu acredito que não. Mas a única salvação é uma boa gestão, uma gestão responsável e uma gestão que vai equacionar as dívidas. Se não equacionar as dívidas, vai chegar ao ponto que vai ter que virar SAF. O engraçado disso tudo é que a direção joga a culpa na direção anterior, devido aos 191 milhões que foi da gestão anterior. Mas o déficit que eles apresentaram foi de 181 milhões, tá? Bom, então vamos supor que não tivesse esse déficit de 191 milhões. Então o Corinthians teria apresentado um superávit de 10 milhões, tá? Um lucro de 10 milhões. Ah, mas o Corinthians deve 2,5 bi, tá? Cara, são valores muito altos. Então, novamente, vamos trazer a nossa realidade. Tem uma dívida de 2,5 bilhões, ele arrecadou 10 milhões no ano, tá? De lucro, né? Então vamos supor que esses 10 milhões foi para pagar a dívida. Vamos trazer a realidade nossa. Vamos supor que você tem uma dívida de 25 mil reais, tá? Esses 10 milhões em relação aos 2,5 bi significa 100 reais em relação aos 25 mil reais que você tem de dívida. Então, os 25 mil que você tem de dívida, você tem condição de pagar só 100 reais por ano, o que dá R$ 8,33 por mês. Aí eu te falo, vai no banco e fala lá, não, eu tenho uma dívida aqui de 25 mil reais, mas eu só tenho condição de pagar R$ 8,33 por mês. E aí eu espero a resposta para ver que você vai ter. Então, assim, é totalmente inviável você pagar R$ 8 por mês para uma dívida de 25 mil. Você não vai pagar nem os juros disso. Então, assim, o Corinthians realmente precisa de uma gestão que equacione as dívidas, né, para sustentabilidade dele a longo prazo. Caso contrário, num curto prazo de tempo, nós vamos ter realmente a insolvência do clube. E aí, torcedor, o que você acha? Tá? Deixa aí nos comentários aí a sua percepção sobre o cenário, tá? Se o vídeo foi bacana, se você gostou, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a trazer novos conteúdos, beleza? Valeu, até a próxima!